Nós estamos falando sobre as alianças, e um assunto vai puxando o outro. E quanto mais você lê a Bíblia, mais você é puxado para dentro da Bíblia. Sempre assim, você vai, é igual livro, você lê um livro, e esse livro, se o autor for bom, no início ele te cativa para você ler, não é assim? Se ele não for bom, ele já define no início. Mas a Bíblia é um livro cativante, porque um assunto vai te levando para outro e vai te introduzindo mais profundamente na palavra. Capítulo 34 do livro de Êxodo será só a leitura, e eu vou comentar sobre os capítulos anteriores, porque nós estamos falando deste assunto que eu digo de suma importância. As segundas tábuas da lei. Mas eu não vou falar sobre este assunto, eu vou ler para na próxima nós começarmos daqui, e eu vou dizer a razão mais tarde. Versículo 1 até versículo de número 9. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, ali te apresente a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gados se apacentem de fronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras. E levantando-se pela manhã, de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhes ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guardas a misericórdia em 1000 gerações, que perdoas a iniquidade e a transgressão do pecado, ainda que não inocente o culpado, visita a iniquidade dos pais nos filhos, dos filhos até a 3ª geração. Que coisa fantástica isso aqui. Verso 7 ainda, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Disse o Senhor: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Querido Pai, aqui está a tua palavra, e nós estamos aqui para recebê-la. Ajuda-nos, Senhor, a transmitir aquilo que o Senhor já tem colocado no meu coração, e que aquilo que não for de edificação, que não saia da minha boca. Controla, Senhor, tudo que eu vou dizer e vou falar a partir desse momento, para que a tua igreja seja edificada e o teu nome glorificado, porque é isto que busco nesta manhã, é glorificar o teu nome. Abençoa, portanto, este momento, em nome de Jesus. Amém. Pode
tomar o seu lugar. A preparação de um líder. Este é um assunto que até as empresas de grandes portes que quer expandir, ela está à procura e ela seleciona aqueles que leva 30, 40 para dar curso, e eles conseguem descobrir dentre eles aqueles que têm o perfil de líder. Eles sabem, eles têm uma técnica que conhece quem é o líder. E naqueles que eles querem para líderes, eles investem o máximo que puder para que ele assimile a empresa que ele está trabalhando ou vai trabalhar, para que ele vista a camisa da empresa, é uma maneira que eles falam, porque a empresa, para prosperar, ela vai depender destes homens que têm este perfil. Daí a razão de muitas empresas hoje estar investindo em gente nova, gente que está com capacidade. E é uma pena que a gente observa que nem todos querem estudar, achando que é uma bobagem. Mas aqueles que se preparam, eles vão alcançar os espaços que precisam para viver. Mas tudo depende da preparação. Ninguém chega a lugar nenhum sentado. Estava conversando com uma moça que ela chegou de perto de mim, advogada, e ela está indo a São Paulo para estudar, e tem escritório, fazendo o mestrado dela e tal, doutorado. Tem que ser. Porque não dá para ser mais ou menos. Tem que ser o melhor. Para andar segundo a palavra de Deus, é preciso despojar de toda a velha natureza. E se isto não acontecer, nós vamos ser como Moisés, que com raiva quebrou as tábuas que Deus tinha dado para ele governar. Então nós estamos agora voltando atrás, e eu vou te dar daqui a pouco os princípios. Moisés tinha recebido de Deus aquilo que Deus escreveu, e ele, ao voltar, ele disse para Deus quem ele era. Ainda não estava no ponto que Deus precisava. Se você quiser cochilar, pode cochilar, não vou brigar com você não. Mas agora estou te vendo daqui direito. Uma aliança existe porque dois personagens, eles são contratantes que se comprometem em cumprir, e se um dos dois romper, ele perde o direito ao que fora comprometido na aliança. Uma aliança existe assim, as duas partes se comprometem. No Velho Testamento, eles matavam um animal e faziam as ofertas. Quando ia fazer uma aliança, matavam um animal, arrastavam o meio para fazer a oferta, e cada parte daquele ali, e eles passavam no meio, o animalzinho, eles passavam para lá e para cá, dizendo: se eu não cumprir a minha aliança, você pode fazer como aconteceu com este animal. Olha que coisa séria e radical, né? Era como que você tinha que pagar o preço se você rompesse a aliança. E assim era as alianças que eram feitas. Daí vem a aliança de sangue, etc, etc, que não é o caso. Disse Deus:
sobe até mim. Capítulo 24. Vamos mexer então agora mais. Deus precisava conversar mais perto. Sobe até onde eu estou. Tenha paciência para você poder ler essas coisas. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E ele disse: e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocausto, sacrifício pacífico e novilho. Moisés tomou metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar, e tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquela sangue, aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e os 70 anciãos. Viram o Deus de Israel, cujos pés haviam como uma pavimentação de pedra de safira, e que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Aqui nós temos então, Deus estava preparando uma geração que tinha saído do cativeiro para ser uma geração que pudesse prosseguir e até chegar à terra prometida, onde eles seriam distribuídos em suas terras próprias. Continuando na leitura, então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, e é importante isso aqui: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-me aqui, até que voltemos, vós outros, eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegar a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, e os olhos dos filhos de Israel, não li bem, o aspecto da sua glória era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. São detalhes de suma importância para que nós possamos entender. Então Deus ali chama: vem à minha presença. Deixou Arão para cuidar do povo. Eu vou dar para você o modelo do tabernáculo. E aqui nós temos então, se você olhar agora a partir do capítulo 25, que eu não vou ler, até 31, ele vai dar um modelo para Moisés do que deveria ser feito.
Leia só para você ver como história, para você entender como Deus faz as coisas. Então, no capítulo 25, Deus manda trazer as ofertas, a arca, propiciatório. E é de suma importância que você veja que Deus é um Deus que tem todo o cuidado. Olha para frente então, o candelabro, capítulo 26, as cortinas do tabernáculo. Deus estava dando a ele a cobertura de pele de tábua, o véu do reposteiro. Capítulo 27, o altar do holocausto. Você está acompanhando na Bíblia aí? Pode ver nas páginas. Capítulo 28, Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes e as vestes sacerdotais. E ele continua. Capítulo 29, os sacrifícios da cerimônia e a consagração. E ele continua. As ofertas contínuas, o altar do incenso e o pagamento dos resgates. Então Deus foi trazendo o óleo, a bacia de bronze e aqui os artífices da obra do tabernáculo. Aqui nós temos então um assunto que nós temos que parar para dar uma olhada. No capítulo 31, espero que você esteja acompanhando, espero que você esteja, para você entender um pouco mais sobre isso. Essas coisas que aconteceram não foram de improviso. Deus chama Moisés lá no monte e diz: olha, eu vou te dar o modelo e vou te dar todos os princípios que você vai ordenar o povo que traga. Por quê? Porque precisava montar o tabernáculo para a adoração. E assim vai seguir. Quando chega no capítulo 31, que eu gostaria que os irmãos observassem. Trocando de lente só para poder ver. Sábado santo do Senhor, ele falou. Capítulo 32. Aqui nós temos a escolha do sábado e tal. 32, fala sobre o bezerro de ouro. E aqui nós temos então um grande incidente que eu gostaria de que você começasse a entender. Moisés intercede pelo povo. Eu achei isso aqui fantástico. Porém, Moisés suplicou ao Senhor. Por quê? No verso 9, disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto que o povo és um povo de dura serviço. E Deus disse: olha, o teu povo se corrompeu, é preciso dar um tratamento nisso. E Deus falou com ele todas as coisas que tinham acontecido, porque eles fizeram lá um bezerro aqui. Depressa se desviou do caminho deles, verso 8, do capítulo 32. Depressa se desviou do caminho e lhes havia ordenado que fez um bezerro de ofendido e adorou e lhes sacrificou, diz: este é o Israel, os deuses. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e este que é povo de servir. Agora, pois, deixa-me para que acenda contra eles o meu furor e eu as consuma, e de ti farei uma grande nação. Aqui nós temos no verso, capítulo 32, 11, aqui tem o pastor, o sacerdote. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende o Senhor a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa das mãos? Porque hão de dizer os egípcios, como daí ele vem descendo aqui, voltando, verso 15, voltando-se, desceu Moisés do monte, com as duas tábuas. Aqui está o problema. Capítulo 32, verso 15. Voltando-se, desceu Moisés o monte, e com duas tábuas do testemunho nas mãos, escritas em ambos os lados, de um e de outro, estava escrito. As tábuas eram obra de Deus. Ouça bem, irmãos, as tábuas eram obra de Deus. Também as escrituras era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido de
dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam, é o que eu ouço. Logo se aproximou do arraial e viu ele o bezerro e as danças. E aqui, irmão, nós temos um grande problema, que é o que eu vou falar mais tarde um pouquinho para a conclusão. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, então acendeu-lhes a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou aos pés do monte, e pegando o bezerro de ouro, então, o que é que Moisés tinha nas mãos? Moisés tinha nas mãos um documento escrito por Deus. Ele não tinha na mão qualquer coisa. Deus tinha dado para ele os princípios, como seria a maneira de agir, de construir o tabernáculo e de realizar todas as coisas. Ele deu na mão. Aqui tem o mapa para você seguir. Mas aqui eu gostaria que você entendesse que aqui nós ainda tínhamos o velho Moisés. O velho Moisés estava aqui botando as mangas de fora. E aqui nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esse aspecto. Depois de ouvir de Deus e ter nas mãos as tábuas, ele disse: qual foi a reação de Moisés diante dessa desordem que Arão tinha permitido? Porque Arão não resistiu à voz do povo, que disse: nós queremos alguma coisa para adorar, porque esse Moisés que foi lá para cima, sei lá quando vai voltar. Isso que aconteceu. E Arão, pressionado, traga então todo o material, vamos fazer o bezerro. E fez um bezerro. E quando Moisés desce, está lá a turma em volta lá. Vem na figura aqui uma coisa que eu não vou falar. Começaram a gritar. E Moisés, quando viu aquilo, acendeu nele a ira. E ele pega esta pedra e quebra. Ele não teve, no momento, um pensamento: isso aqui é de Deus. Me permita, eu vou te falar 2 ou 3 coisas agora que vai pegar um pouquinho. Após receber do Senhor a notícia que o povo tinha se corrompido, ele intercedeu, tudo bem, mas Deus disse a ele: o povo precisa de disciplina. Este povo precisa de disciplina. Moisés, não adianta você tentar interceder por um povo que não está disciplinado, e eu quero destruí-los para formar uma outra geração. No verso 7 diz: então disse o Senhor a Moisés: vai e desce. Eu estou lendo 32. Então disse a Moisés: vai e desce, porque olha o que Deus diz: o teu povo. Eu estou lendo 32, 7. O que ele disse aí? Moisés desce, o que ele falou aí? Ele não falou meu. Foi o teu. É o teu povo que teve problema. Isso é importante você olhar os detalhes. É o teu povo, ele disse: o teu povo, porque o teu povo que te fizeste sair do Egito se corrompeu. Então depressa desviou do caminho. Depressa eles desviaram do caminho, diz o texto. Desviou do caminho que lhe havia ordenado, fez para o seu bezerro. Então Moisés, até certo ponto, ele agiu de uma maneira correta, porque ele disse: Senhor, perdoa, porque eu sei que só pode perdoar até a 4ª geração. Eu sei de tudo que o Senhor já falou lá atrás, eu estou sabendo. Então vai. Aí, mediante isso aqui,
Ele era então para ter o quê? Acreditado. Acreditado que Deus ia fazer isso. Mas só que quando ele chega, que ele contempla o quadro e vê aquele povo completamente desorientado, esqueceram de Deus, aí nós temos o problema. E é sobre este problema que eu quero falar, com poucas palavras. O que podemos aprender com esta atitude de Moisés? Quebrar um documento tão importante, um documento nobre. E eu começo a dizer uma pergunta: com qual cristão nós estamos diante de Deus? Alô? Com qual cristão nós estamos diante de Deus? O cristão do passado ou com o cristão novo? Por que eu estou dizendo isto? Porque tem muitos irmãos, pessoas cristãs, que no momento de raiva, ela ainda bota para fora o seu velho Moisés. Xinga, fala palavrão, e ainda diz que eu tenho para vir culto. Uma defesa que não funciona para as coisas de Deus. Se nós não aprendermos esta lição, irmãos, se nós não aprendermos isto aí, como será? Você não pode servir a Deus com seu Moisés velho. E foi o que aconteceu. Ele apresentou para Deus um Moisés velho, aquele Moisés lá de trás, que matou um egípcio e enterrou na areia. A reação dele foi daquele Moisés. Quebrou, enraivecido. E quantas vezes, irmãos, olha para mim, quantas vezes nós como cristãos, eu estou dizendo nós como cristãos, diante de determinadas situações, nós ainda trazemos o ranço da velha natureza. Quantas vezes? Eu tenho me esforçado o máximo que eu posso. Sou às vezes chamado até de bobo, por não tomar certas atitudes. Mas eu sei que uma atitude minha, ela pode arrebentar com pessoas. E muitas vezes você tem que funcionar com o novo Moisés. Porque o novo Moisés, nós vamos falar sobre ele na próxima. Para ele ser o novo Moisés, ele teve que voltar à presença de Deus. Ele teve que jejuar 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, para que ele pudesse ser o Moisés que Deus queria que ele fosse. Então fica aqui para nós este recado. Temos que ter um cuidado de não deixar que a nossa velha natureza, ela ainda, em determinados momentos, ela se aflora e agimos como que nós não fôssemos pessoas cristãs. Eu estou falando em todos os sentidos e níveis. No trânsito, quando alguém te dá uma fechada, qual é a sua reação? É acelerar, abrir a vida e ficar... Eu vinha dirigindo o carro, onde eu moro, aí o ônibus deu uma fechada na estrada. O camarada queria passar. Olha o cara com Uno, cortando todo mundo. Aí o ônibus
Ele quis cortar, mas o ônibus entrou. E eu estou atrás. Daqui a pouco ele passa a parelha com o ônibus e ficou assim. O que ele estava chamando o motorista? Barbeiro! Só que ele, ao fazer isso, estava esquecendo que eu estava atrás. Eu, meti a mão na... Aí eu não perdoei. Meti a mão na boca. Ele... Que é que resolve chamar o homem de barbeiro? Você está entendendo? E quantas vezes a gente, como cristão, ainda faz isso? Eu não faço isso, eu tenho tido um cuidado com isso tremendo. Agora, se você me dizer, e dá raiva? É claro. Mas você não precisa quebrar as tábuas. Moisés podia ter ficado aborrecido, mas não precisava quebrar a tábua, né, Robson? Ele tinha que saber que ele estava com um documento que era de Deus. E não é qualquer coisa não, escrita pelo dedo de Deus. E ele pega, pá, quebra tudo e rodou a baiana. Que eu nem sei o que é isso. Quantas vezes nossas atitudes têm um pouco deste Moisés? Quantas vezes as nossas atitudes ainda têm um pouco deste Moisés? E que precisa ser tratada, precisa se acertar. A nossa aliança, irmãos, é com Jesus. A nossa aliança é com o Senhor Jesus. E Ele colocou a sua palavra a nosso dispor. E não dá para você ignorar o que Ele escreveu. Sede perfeito e ande na minha presença, disse Deus. Então nós temos que ter este cuidado. Ter este cuidado para não deixar que o velhinho funcione. Então diga para o irmão que está sala com toda aquela sabedoria: irmão, como é que está o velhinho? E alguém vai dizer assim: é o papai? Mas eu diga, esse velhinho atrapalha, fala com ele aí. Eu sei que eu estou chovendo no molhado, porque aqui todo mundo é santo, graças a Deus. Quando nós fizemos a oração aqui, na quinta-feira, me aparece uma senhora aqui na fila, não sei se você viram. Eu acho que estava até com um gorozinho. Pessoa de rua aí. Entrou aqui na fila. O que é que você vai fazer? Ô irmão, tira daqui para fora. Mas eu fiz o que um pastor faz. Eu não ungi. Mas eu disse: Senhor, limpa esta mulher. Limpa esta mulher que está numa sarjeta. Porque esse é o trabalho, é o papel que tem que ser feito. Você está entendendo? Esse é o nosso trabalho. Que Deus nos guarde, irmãos. Irmãos, que Deus nos guarde. Que Ele nos ajude a melhorar cada dia o nosso viver com o Senhor. Porque as leis estão escritas. Só cumpre a cada um de nós obedecermos e seguir. Portanto, Moisés, Deus vai chamar de volta e vai dar um trato especial com ele. E quando ele sai de lá, ele sai uma seda. Melhorou sensivelmente. Só que, como Deus visita a iniquidade, aquilo que ele fez lá atrás, ele vai pagar. Porque Deus cobra a conta. Fala com o irmão: irmão, Deus cobra a conta, meu filho. Ele cobra a conta. Vai cobrar. O que aconteceu com ele lá no final?
Depois de lá, teve na presença de Deus, voltou e não livrou. Porque você não vai entrar na terra prometida. Vamos ficar de pé, queridos irmãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ouça, Deus te abençoe e te guarde. Guarde o seu coração, guarde sua alma. Guarde desses momentos traiçoeiros. Guarde desses momentos traiçoeiros que pode nos pegar de surpresa. Eu tenho muito medo. Tenho procurado com muito sacrifício. Que a gente tem que entender que nós não estamos servindo a um bezerro. Nós não estamos servindo a um bezerro de ouro. Nós estamos servindo ao Santo de Israel. Nós estamos servindo ao Deus da glória. E devemos andar de acordo com a palavra dele, como ele diz para nós. Tá bom?